tarde a todas e todos. A gente vai dar início aqui a esse bate-papo, essa conversa. É a última, né, de uma série de conversas em torno, né, da exposição, né, dos premiados no Pipa desse ano, né, e a Flávia Ventura, que está aqui, né, foi uma dessas premiadas, né, e a gente está tendo o prazer, né, de ter a Márcia aqui conosco para falar um pouquinho de pintura, ela que também é pintora, uma pintora assim, excepcional, que está aí em grande destaque, né, na cena contemporânea. Eu acho que são duas pinturas, com uma potência, uma força impressionantes, e eu acho que conversam entre si, e a ideia é justamente que essa conversa das obras, né, se desloque e reverbere aqui numa conversa entre as falas também, né? Então, a gente vai fazer, né, da seguinte forma para iniciar, né? A Flávia vai falar um pouquinho, não precisa ser um pouquinho, pode ser um pocão, né, da trajetória e um pouco, né, do trabalho dela, passando depois, né, para a Márcia falar um pouquinho também da trajetória do trabalho dela, e eu depois vou, né, tentar botar em conversa, né, essas duas falas e depois passar dessa conversa para o desdobramento com o público em geral, né? Eu acho que pode ser aberta depois essa conversa. Quanto mais gente participar, na verdade, as duas têm isso, são muitos corpos, né, dentro do corpo da própria pintura, então o mais interessante é também ter muitas vozes e falas junto com esses corpos, né? Então, já passo para você, Flávia, e muito obrigado às duas por estarem aqui, e prazer. Oi, gente, boa tarde. Eu queria começar, antes de tudo, fazendo um convite para que todos tirassem os sapatos. Como a gente está falando de experiência do corpo, pintura experiência do corpo, eu queria propor essa experiência do corpo num sentido mais prático, para a gente fazer algumas respirações também, quando a gente estiver com os pés no chão. Quem não se sente confortável para tirar, tudo bem, mas enfim. Gente, agora com os pés no chão, eu queria propor que a gente fizesse algumas respirações bem profundas, para que cada pessoa pudesse sentir minimamente o seu corpo, se perceber como corpo agora, nesse momento, com os pés no chão, todo mundo se conectando pelo chão. Vai ser bem breve, então quem quiser fechar os olhos, porque os olhos distraem muito, então para a gente sentir o nosso corpo e respirar profundamente, para a gente trazer a nossa presença para esse espaço. Bom, eu vou começar a falar, quem quiser continuar de olhos fechados, respirando, pode ficar à vontade. Mas eu fiz essa proposição inicial para ilustrar um pouco que a nossa experiência agora seria completamente diferente se a gente não tivesse tirado os sapatos e respirado um pouco. A experiência da conversa teria sido outra. E na pintura é a mesma coisa. Eu costumo fazer esse pequeno ritual quando eu chego no ateliê para começar a pintar, porque eu sinto que a experiência do corpo na pintura, no meu caso, no da Márcia, por exemplo, o corpo está representado, mas, para mim, o meu trabalho de pintura tem uma questão da ação do corpo, do que não é visto na pintura, que para mim é muito importante. Então, quando eu vou começar a pintar, isso também é uma coisa que a gente faz no terreiro. Quem é de terreiro aqui sabe, a gente chega no terreiro, tira o sapato. A primeira coisa que a gente faz para se conectar com o espaço, se conectar com os outros, com as energias da casa. E eu sinto que essa relação que a gente tem do corpo com o espaço, com tudo que a gente está fazendo, ela é muito importante na pintura. Porque a pintura, para mim, ela está nessa ação de fazer, de lidar com o meu corpo de alguma forma quando eu estou pintando, mas também eu uso o meu corpo como um laboratório para pintar. Então, como eu estou tratando de sexualidade, eu gosto de experimentar as coisas com o meu próprio corpo. Então, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar pornografia e começar a inverter os papéis de gênero a partir das imagens pornográficas, então tem um homem metendo numa mulher. Gente, eu vou falar bem... eu já falei com a Márcia, assim, eu falo muito palavrão, vou tentar dar uma segurada. Camilo falou que tudo bem. Aí a Márcia falou que agora a gente já está descalça, é água, não sei o quê, daqui a pouco a gente está... preocupada, porque vai vir na água, vai ser uma energia incrível.
Então, assim, não vou segurar muito as palavras, não. A gente está falando de sexualidade, meu trabalho aqui é esse, a gente ir para um outro lugar. Então, eu comecei a inverter e fazer mulheres penetrando homens, as mulheres comendo os homens, para pensar no incômodo que isso causa e como que esse tipo de narrativa existe muito pouco na pintura. Na verdade, assim, pesquisando a história da pintura, eu não consigo pensar muito nisso acontecendo, assim, uma coisa que causa um estranhamento tanto no fazer quanto no olhar. E quando eu comecei a pintar isso, por exemplo, das mulheres penetrando homens, eu falei assim, porra, agora eu vou ter que fazer, né? Porque eu nunca tinha feito. Eu comecei a desenhar, e aí eu falei, agora eu vou ter que fazer, não vai ter jeito. E isso acontece muito comigo na pintura. A pintura me leva a fazer coisas com o meu corpo que eu nunca faria se não fosse pela minha pesquisa. Ao mesmo tempo que eu faço coisas na minha pesquisa que eu nunca faria se eu não tivesse experiência de corpo. Então, a minha experiência de corpo e a minha pintura estão muito conectados, é um laboratório. Então, eu pego, por exemplo, o Preciado, que é a minha principal referência teórica da pesquisa, que eu sou obcecado com Preciado, que ele usa, por exemplo, o corpo dele como um laboratório para se auto-aplicar testosterona num lugar de desobediência, e ele vai entendendo como que isso vai acontecendo no corpo dele, um junkie, um viciado em testosterona, e ele vai escrevendo sobre esse processo dele a partir da experiência de corpo dele. E comigo, eu vou pintando a minha experiência de corpo. Então, quando eu comecei a penetrar homens e experimentar o que isso significava e tal, isso mudou radicalmente a minha pintura, mudou radicalmente a minha forma de me entender no mundo, como uma pessoa no mundo. E eu lembro que eu contava para as minhas amigas, assim, e elas falavam, ai, que nojo, que horror, como você conseguiu fazer isso? Assim, tipo, porque eu fui percebendo que as mulheres, né, as pessoas que se identificam como mulheres, principalmente mulheres cis, elas têm uma dificuldade muito grande em se pensar penetrando outra pessoa. E eu comecei a me interessar muito por esse lugar do que significa essa penetração, o que significa uma pessoa querer penetrar a outra, ou querer ser penetrada pela outra, ou não querer penetrar a outra. Porque eu comecei a me interessar pela penetração num sentido psicológico, porque o físico nunca está separado do psicológico. E eu comecei a entender como que essa minha ação de corpo ela está muito conectada. Então, toda vez que eu estou transando, eu estou pesquisando. Infelizmente, eu não consigo. Eu não consigo mais separar. E aí eu gosto de causar tensão. E aí eu fui observando que nas minhas pesquisas, mesmo as pessoas que são mais desconstruídas, você vê uma pessoa assim, que você olha para ela e fala, nossa, que pessoa desconstruída, que pessoa diferentona e tal. A pessoa tem muitas dificuldades de fazer muitas coisas num momento íntimo, num momento sexual. As pessoas são muito travadas, independente de onde elas estão. Mesmo pessoas que pesquisam a sexualidade, mesmo pessoas que estão nesse lugar, sei lá, às vezes uma pessoa que faz performance numa área mais sexual e tal, ela pode... Se você pedir para ela enfiar o pulso inteiro em você, qualquer coisa ela vai fazer. Agora, se você fala com ela assim, vamos respirar junto, a pessoa trava. E muitas vezes a gente não entende que isso também é erótico, dependendo da forma como a gente faz, a sensibilidade do corpo, como a gente faz isso. Então, hoje em dia, eu adoro propor as coisas mais loucas, mais aleatórias, e saber as reações das pessoas, e eu vou levando isso tudo para a pintura. Então, por exemplo, teve um momento muito interessante para mim que eu falei, agora eu vou testar como que eu vou fazer para transar com um homem cis, por exemplo, sem penetração. Eu vou falar para ele, olha, não quero ter penetração. E aí, o que você vai fazer? Você causa uma tensão ali, a pessoa tipo, tem das mais diversas reações possíveis. E aí isso é muito interessante, tudo eu vou coletando, e eu tenho o meu processo secreto, que é o processo de escrita. Eu escrevo compulsivamente, mas é o meu processo que eu não... pelo menos até hoje eu não tenho interesse de colocar... acho que é demais. Eu gosto de ser mais abstrato, como dá para perceber. Eu não gosto de falar... Acho que a escrita é muito direta. Então, eu gosto de levar isso para a pintura de uma outra forma. E eu convidei a Márcia, quando o pessoal do Pipa me pediu para convidar 2 pessoas, eu pensei na Márcia instantaneamente, porque a gente já tinha conversado em alguns momentos assim da admiração que a gente tinha pelo trabalho uma da outra. E acho que a gente tem pontos muito em comum na nossa pesquisa de pensar o corpo. A gente tem uma paleta que está pensando sobre a pele. Acho que a Márcia fala coisas muito interessantes sobre o processo erótico da pintura, o processo material da pintura. E aí, quando me falaram para chamar alguém, foi assim, a primeira pessoa que eu considerei na hora, assim,
Porque, ao mesmo tempo que a gente tem muitas coisas em comum, a gente também tem muitas diferenças no sentido das vivências de cada um, né, da vivência de corpo, da vivência social de cada um, como que o nosso corpo está inserido, enfim. Eu acho muito interessante a gente discutir isso a partir da pintura, porque são discussões muito políticas, muito profundas, e que a gente usa esse meio tão interessante que é a pintura para falar sobre isso. Então, Márcia, eu queria começar, talvez... Fica à vontade, mas só uma proposição. E Camilo também, claro, que a gente combinou que você vai falar no final. O Camilo também foi a primeira pessoa que eu pensei para terminar de fechar a mesa, porque a gente também teve umas trocas que me fizeram pensar muito, que é coisas que estão no catálogo, que vocês vão poder ler depois. Mas eu queria começar a nossa conversa por uma coisa que eu acho que é o que a gente tem mais em comum no nosso trabalho. Posso estar errado, me corrija se você não concordar. Que é o prazer, a experimentação erótica da pintura nesse lugar de material dela. Porque eu já vi muitas falas suas, entrevistas sobre isso, e eu acho que seria interessante se a gente começasse um pouco por aí. Tá bom. Então, gente, boa tarde. Eu sou a Márcia, eu sou pintora, sou aqui do Rio mesmo. Eu tenho formação na UFRJ em bacharel em pintura. Eu entrei ali com 19 anos. Hoje não, mas semana que vem estou fazendo 40, ansiosamente. Então, já estou há algum tempinho aí pesquisando pintura. Sobre ainda o que você estava falando, achei interessante você ter muito interesse em causar um estranhamento como gatilho. E eu acho que isso tem tudo a ver com o processo de pintura. Porque, assim, eu acho importante falar tudo isso que eu falei antes, para vocês entenderem que quem está falando aqui é uma pessoa muito acadêmica do processo. Então, toda essa coisa do tira o sapato, fecha o olho, se concentra. Eu nunca faço nada disso. Eu vou para o ateliê de uma maneira muito concreta. Eu vou para o ateliê como alguém que vai para o escritório. Sabe? Eu não tenho essa relação mais assim abstrata, sensorial, nesse sentido. Então, achei legal quando você falou desse desejo de levar para o lugar da onde você começa a pesquisa. Como que eu faço para poder irritar, para poder causar algum estranhamento? Isso é pintura. Porque quando você está diante da tela em branco, do papel em branco, do suporte em branco, do início, já está resolvido. Todo o início está resolvido. Você vai lá causar distúrbio, perturbar o que já está resolvido. Então, eu achei muito legal. Você chegou num outro território e está fazendo um processo que é super tradicional de você irritar. Tem pintores, por exemplo, que o início é pedir para o assistente ir lá comece. E ele vai lá meio que resgatar. Sabe? Agora eu vou consertar isso que você... E é o que você está fazendo. Você está perturbando o povo. Legal. Achei isso bem legal. E sobre a questão do prazer que você falou, eu acho que desde a minha formação eu sempre tive muito tesão mesmo. Me interessa ver como que eu posso fazer, o que eu vou fazer, se eu posso fazer a mesma coisa de maneiras diferentes. Eu tenho muito interesse em construir uma pintura, uma composição que não se resolva numa foto. Então, não adianta ver o meu trabalho. Se você viu meu trabalho só impresso ou em imagem digital, você não viu o trabalho. Então, essa vontade, de novo, de causar pelo menos um deslocamento, vá até o espaço expositivo, perca tempo, perder tempo também diante da pintura é uma coisa que me interessa. Como fazer isso? Esse conjunto que eu coloquei na Bienal, aquela parede de 5 obras, tinha esse desejo. A gente colocou um banco em frente à parede. Então, a gente tinha o desejo de retardar essa leitura, aprofundar, perceber se você é capaz de entender o que você está vendo de uma maneira mais complexa, né? E isso é o que me dá muito tesão mesmo. A plasticidade em si, a matéria. Eu já tive professores... Uma pessoa, né, que falou assim... Nossa, mas o seu trabalho parece um desfile de técnicas. Eu falei, ui, arrasei. Mas isso, na verdade, era uma crítica negativa, entendeu? Ela achava que, tipo assim, para quê? Que despropósito.
sabe? Mas não, é o que me dá tesão, né? Assim, tem pessoas e assim, a história mais recente da pintura, ela tem desejo de simplificar, mas esse simples é difícil, é um simples complexo, né? Então, assim, eu acho que é você descobrir o que te dá tesão. Claro, você está avisando os seus parceiros que você está fazendo pesquisa, né? Não, lógico que não. Amiga. Ai, meu Deus. Bom, eu vou parar de falar aqui agora. Continua, Luiz, depois dessa. Amiga. Você é uma tia. Lógico que não, eu sou uma espiã. Você tá ferrada depois disso. Não, porque senão eles não vão ser. Pente, cara. Pente. Lógico, Corta, eles não corta. vão ser espontâneos se eu falar que é uma pesquisa. Depois a pessoa fica sabendo. Ela se enganou, ela não entendeu a pergunta. Pô, louca. Nunca mais você vai transar por 30 anos. Eu tenho namorado, meu namorado adora, topa tudo. O principal. Mas isso que você falou, de precisar ver a pintura pessoalmente, eu também sinto isso. A gente estava conversando isso aqui antes de você chegar. Porque eu estava conversando sobre isso com o Camilo, que a gente conversou muito sobre referências, e eu venho de um lugar que eu nunca me considerei pintor. Eu sempre me considerei desenhista, e eu nunca tive referências da pintura. Então, eu estava conversando com um jornalista que estava fazendo uma matéria sobre pornografia e arte, há uns 2, 3 dias atrás. Ele me perguntou sobre as minhas referências. Eu falei que as maiores referências que eu tenho vêm da performance, das mulheres performers dos anos 60 e 70. E aí que eu desenvolvi essa linguagem pictórica sem ter muita pesquisa dentro de pintura. Minha pesquisa vem de outros lugares. E ele falou assim: nossa, mas faz todo sentido, é corpo em movimento. Eu nunca tinha pensado isso, você acredita? Eu nunca tinha feito essa relação tão direta, tão óbvia, tão na cara. Eu ficava assim: nossa, mas não faz nenhum sentido mesmo eu fazer pintura e ter tanta referência da performance. E quando ele falou isso, tudo fez sentido para mim. E eu sinto que o meu trabalho realmente ele não é possível de entender quando ele é visto por foto. Principalmente a gente que faz trabalhos grandes, né? Quando o trabalho é de grandes dimensões, ele é assim por um motivo. Então, às vezes, eu já trabalhei com galeria, por exemplo, que a galeria fala assim: preciso que você faça para mim uma pintura de 1 por 1. Eu falo: porra, mas não faz nenhum sentido. Por que eu faria? O trabalho é do tamanho que ele é, porque tem um motivo para ele ser do tamanho que ele é. Não é aleatório. Não é simplesmente vou fazer um trabalho de 1 por 1 porque você quer vender ele X. Então, ele tem uma proporção de corpo, ele precisa que o corpo esteja presente. E eu comecei a entender que talvez eu não tenha tido tanta referência da pintura, porque as maiores referências que a gente tem da pintura sempre vêm de uma tradição europeia que eu nunca tive acesso. Eu sou de uma família de classe trabalhadora, mineira, de uma família que é muito simples. Eu nunca tive a oportunidade de sair do Brasil, de fazer pesquisa de pintura fora, nem nada. Só quando eu ganhei o Pipa, que eu tive realmente uma visibilidade muito grande, que vem de muito do meu trabalho, que eu entrei em outro lugar da minha experiência como artista. E aí eu tive a condição de viajar pela primeira vez. Eu falei do meu namorado francês, eu tenho um relacionamento à distância. Eu fui para a França para ver ele, mas também para fazer pesquisa, amor e arte, né? Juntar amor e arte, por que não? E aí eu tive a oportunidade, eu fui no Louvre, eu fui em alguns museus, assim, que deu tempo de fazer, e eu estava contando para o Camilo que eu tive uma experiência muito interessante com Monet, especificamente, porque eu já tinha visto o Monet outras vezes na minha vida, mas estando lá, fui na casa que ele produzia em Giverny, fui no Orangerie, que tem essas pinturas que tem um lugar para você sentar. E eu lembro que quando eu cheguei, eu já estava desdenhando, assim, tipo, ai, foda-se. E aí eu falei: ai, nem senti isso tudo. Por que todo mundo fala tanto e tal? Só que aí eu sentei, e eu comecei a olhar para aquele trem. E aí a mágica começou a acontecer. E eu olhava, e eu fui, tipo... Parece totalmente diferente do que você está... Totalmente, mas eu senti, por exemplo, que é muito mais desenhado o trabalho dele do que eu imaginava. Que ele faz as águas com muitos riscos, ele faz os volumes de água com muito rabisco, que é muito desenhado a pintura dele, eu senti, assim. E eu comecei a chorar loucamente na frente da pintura do Monet.
E aquilo me pegou de um jeito que no final eu saí agradecendo, assim, obrigado pela aula, foi ótimo, vou levar isso comigo. Não acredito que seja uma referência para o meu trabalho, mas eu aprendi muito com isso. E aprendi muito com toda a experiência que eu tive lá, de tudo que eu tive contato, enfim. Então, eu sinto que a experiência de corpo na pintura, ela é essa experiência que realmente, entre todas as artes, eu acredito que talvez seja a que mais exige uma presença de corpo. E, enfim, agora eu vou passar para você, Camilo, para você... Vou pegar aqui. Não, acho que tem muitas coisas interessantes que vocês estão falando, né, em relação a essa sensualidade, né? Acho que a palavra é sensualidade mesmo, né, da tinta, da pintura, e o quanto isso se desdobra numa corporeidade, né, e uma corporeidade no que diz respeito ao ato de fazer e a corporeidade também do ato de ver, né, de quem está diante, que é, em alguma medida, tem aí uma ressonância, né, do fazer no ver, né? E eu acho que quem faz também está vendo, né? Tem um processo que vocês, quando estão fazendo, vocês estão vendo e estão pensando o que é esse ver, né? Uma vez, né, posto onde o trabalho tem que ser posto, e quem está vendo também tem algum rebatimento aí, né, dos seus fazeres constantes, como que aquilo te faz ver, né, de uma maneira mais encarnada. Eu me lembro uma vez um artista amigo que foi visitar uma exposição do Rubens, que eu acho que é um pintor que, em alguma medida, lá atrás, no Barroco, tem essa corporeidade de que vocês duas, e até acho que tem uma palheta que tem a ver com vocês duas. E ele disse uma coisa, estava vazia a sala, ele diante daqueles Rubens todos, e que, de repente, qual foi a reação dele? Ele soltou um peido, né? Que aquele era demais, né? E aquilo foi sonoro, né? E não sei como é que foi, né, para as outras pessoas, mas aquilo foi uma resposta, né, dele diante daqueles trabalhos. E quando você fala do Monet, né, eu acho que é interessante porque, né, do ponto de vista da paleta, né, de fato não tem a ver nem dos processos. Acho que ele é mais tem mais água do que terra, né? Mas ao mesmo tempo acho que tem uma dimensão na pintura dele, principalmente essas últimas, né, da fase final do Monet, que também são pinturas instalativas, né? São pinturas que te abraçam, imersivas, e aquilo se expande, né, para o espaço, aquilo ocupa, né, uma cena, né? E né, tem uma densidade qualquer naquela aquosidade, naquele oceano, né, de movimentos, e que é sensual, né? Você vê, e aquilo dá um prazer muito mais corporal do que intelectual, né? Não importam as referências históricas, né? O quanto nós somos treinados a ficar olhando as coisas e pensando as relações ali. Claro que a gente pensa as relações, mas aquilo ali primeiro né, te fulmina, né? Aquilo, né, se sobrepõe a qualquer associação. Essas associações depois é que acontecem. E eu acho que abre-se ali, né, no Monet um tipo de pintura que eu acho que vocês, em alguma medida, estão respondendo a isso, que é fundamental no século XX e para frente, né, que é uma pintura que sai apenas da mão, né? Se a gente olha o Monet e depois olha o Miró, né, que é uma pintura que, né, é um campo todo expandido, não é mais a mão, é o braço inteiro. Depois olha um pintor como o Pollock, aí é o corpo inteiro mergulhando naquela tela. Isso vai ganhando, né, uma certa textura, uma certa intensidade física na superfície, né? O Iberê Camargo, aquela coisa vai ganhando, né, pulsão. E o quanto isso, né,
é engraçado que você falar das performances, principalmente das performances feministas nos anos 70, que aí o trabalho é corpo, né? E a principal relação do Pollock com a arte nos anos 60 é justamente da mesma maneira que ele pinta com o corpo, né? A reverberação daquele trabalho são os corpos que são atingidos por aquilo. Então, um artista que cria os happenings, o Alan Caprow, ele fala, o Pollock, né, foi o artista que explodiu a superfície, explodiu o distanciamento de quem olha do que é visto e botou a ação, né? Tanto que chamavam aquilo de pintura de ação, e a ação passa a ser o próprio corpo, a própria performance. E o quanto isso libera uma produção cujo corpo era o lugar, né, da repressão, que é né, o corpo da mulher, para ser o corpo ativo. É como se elas ali estivessem penetrando, né? Ali elas não são mais o lugar da representação, o lugar da idealização, mas o lugar da ação e da penetração. O corpo está atuando direto, né? Isso é um jeito de você olhar, né, a arte sem ficar pensando as relações meramente de linguagem. Aquele gesto explode, né, e vai para ali, e ali as materialidades, né, se multiplicam, né, e aí cada um vai encontrar, né, a sua expressão, vai encontrar o seu modo de atuar. E vocês atuam como pintoras, mas é uma pintura que uma pintura que está transbordando, né, que está, né, acontecendo. Né, no trabalho da Bienal é um trabalho que está ali, mas ele é, né? Nesse aspecto, ele é performático no sentido de a roda termina com a cadeira. Sem o banco, não tem o trabalho não se completa. Então, é aquele corpo que está sendo visto e é o corpo que, como se a pintura estivesse vendo. O corpo que, entende, o observador, ele acaba fazendo parte de todo esse do trabalho mesmo. Porque você acaba na verdade, a gente fez uma praça onde é possível sentar e falar de pintura e não somente contemplar. Então, tem esse caráter da ação que você está falando. Então, não basta mais você só ver, mas você também como você responde aquilo. Se você vai sentar, se você vai se emocionar, como você falou, tal. Na hora que você está falando do Monet, eu comecei a pensar em Kiefer. E teve, eu acho que Van Gogh e Kiefer em Paris, não foi? Van Gogh e Kiefer em Paris ou era Londres? Eu não me lembro mais. Mas talvez tivesse sido incrível você ver também né? Eu acho que o Kiefer hoje é o que está mais aqui. A gente tem que comer ele, né? Vai lá penetrá-lo, por favor. E eu acho interessante também pensar, assim, você foi falando de várias referências de pintura e todos homens, né? Muitas vezes eu também dou algumas entrevistas e as pessoas perguntam as referências e tal. Tenho muitas referências mulheres, ainda bem já, né? Assim, uma referência que eu gosto de falar muito dela é a Cat Volvis. É uma mulher da Europa que pinta a morte dos seus filhos na Primeira Guerra. Então, é foda o trabalho que vai para a escultura. E Kollwitz, isso, Cat Kollwitz. Isso. E ela também, por ter a gravura... Ai, que mulher tesuda. E é morte, é dor, que ferida maior do que perder o próprio filho, então, e é super sensual, não deixa de ser, né? Então é uma boa referência também. É ótimo você imaginar. Eu gosto de pensar muito assim, que a gente é meio pirata, sabe? Que a gente vai lá e rouba a pesquisa dos outros para falar do que a gente quer falar. E é muito bom roubar a pesquisa dos homens para falar do feminino, com certeza. Mas entender que também já tem mulher fazendo isso há muito tempo é bem legal também. E é ruim trazer essa questão de gênero nesse sentido quase que dicotômico, assim, mas levando em consideração o que você estava falando, da passeata, do feminismo ativo, político, que transbordava para fora do campo da arte e ia para o real, que impacta, né? E isso é uma coisa que eu penso muito, era isso que eu queria chegar, que o assunto, na minha opinião, ele fica sempre por último, ele vai ser o que vai te levar para o ateliê, né? E o que vai restar, de fato, é o que sai de lá. Todo esse processo do corpo e do que acontece sexualmente, mas plasticamente é isso que a gente vai acessar.
E acho que é interessante a gente sempre fazer uma pintura que dê conta de responder sozinha, sem a gente precisar explicar tudo, que aí faça ganhar um sentido. E eu acho que aqui você consegue fazer isso. Eu não preciso saber tudo o que acontece para você chegar aqui, porque isso já impacta. E aí eu gostaria de saber, você ainda acha que vai ficar muito tempo pesquisando o que você está pesquisando hoje, que te trouxe até aqui? Ou você acha que já está começando a abrir outras portas? Para onde você está indo? Então, eu comecei a perceber que é um assunto infinito. Você vai entrando e vai. É igual aquele mar desconhecido que tudo é brilhante lá dentro, de tão longe que está da água, e aí você continua indo. Eu percebi que pesquisar a sexualidade é uma fonte infinita de coisas. E isso tem a ver com tudo que a gente vive. Eu acho que isso tem a ver com o massacre da Palestina. Acho que tem a ver com... tudo está conectado. Acho que todas as violências, elas são conectadas, e eu sinto que a forma como a gente lida com a sexualidade influencia muito nisso. Eu sinto não, né? Eu estou lendo o tempo inteiro, pesquisando sobre isso, enfim, estou tirando da minha cabeça, né? Mas então eu sinto como o que me impulsionou sempre foi pensar um trabalho que fosse político. Eu tenho ódio, eu tenho nojo, eu tenho ojeriza das violências contra os grupos minoritários. Eu sempre sofri muito com as questões, com as injustiças sociais no geral, e eu consigo encontrar uma forma de lidar com isso sem morrer de depressão na arte. Então, eu sinto que, não romantizando isso, de uma forma acadêmica até mesmo. Eu também gosto de pensar no trabalho num lugar muito acadêmico. Então, o que me dá tesão é pensar que eu estou desconstruindo, mesmo que seja na minha própria ação, no meu próprio corpo, mesmo que eu esteja fazendo uma rachadurinha mínima no patriarcado, como ele funciona, isso já me fortalece num sentido de querer continuar pesquisando. Então, quando eu estava na fala da abertura, eu falei um pouco sobre como eu comecei a pesquisa, porque eu comecei a partir de uma experiência que eu tive de um relacionamento abusivo que quase me matou. Ele me matou num lugar simbólico, e eu passei muito tempo tentando voltar a viver, porque minha pesquisa começou só com o corpo em movimento. Então, tipo, por exemplo, eu tenho uma origem na performance, de certa forma, porque eu comecei em Belo Horizonte com amigos da dança, e a gente ia para a rua, eles dançavam, eu desenhava eles num muro, era uma coisa muito efêmera. A gente não registrava nada, a gente estava pensando nesse corpo em movimento. Mas quando eu tive a experiência desse trauma, eu fiquei muito doente e o meu corpo parou. Então, parou de fazer sentido para mim pensar esse corpo em movimento como arte. E aí, quando eu comecei a me curar de novo, e eu tive todo um processo que eu tentei de tudo para conseguir sair daquele inferno, e o meu corpo voltou a se movimentar, eu voltei a ter interesse no corpo em movimento, mas agora com esse quê a mais de pensar a sexualidade. Por quê? Porque o primeiro momento que eu tive de voltar a ter o meu corpo em movimento foi quando eu estava fazendo uma respiração na roça, na casa do meu pai, no interior de Minas. E eu estava lá respirando. Minha filha estava lá respirando mesmo. E aí eu tive um orgasmo. Depois de mais ou menos 1 ano me sentindo completamente morto, eu tive um orgasmo do nada, com um squirt. Então eu fiquei todo molhado. E eu travei, assim, falei, o que é isso que aconteceu aqui? Que foi só por um estado emocional de conseguir respirar e relaxar, e eu tive o maior orgasmo da minha vida. E eu falei assim, nossa, tem uma coisa muito potente aqui que eu preciso explorar. E eu estou aí há 6 anos explorando isso obsessivamente, e eu ainda sinto que eu estou no início do início do início. Sabe, assim, eu sinto que o que eu fiz ainda não é nada perto do que eu ainda tenho que fazer, perto do que eu ainda tenho que produzir. Mas você imagina que o processo vai ser caminhar num caminho mais figurativo, mais abstrato, de abertura de cores, mudança de suporte? Eu posso ficar aqui horas? Eu acho que eu já faço muito isso, e eu sinto que as coisas voltam. Então, às vezes, eu sinto a necessidade de que o trabalho seja mais figurativo. Por exemplo, acho que em 2023, eu estava fazendo muitas séries que era com figuras masculinas sozinhas, que era aquela figura que está ali para ser meio sensualizando, meio esperando você chegar, assim.
E era uma série que chamava Penetráveis, e aí eu colocava esses homens brancos num lugar de estar ali deitado para ser admirado, para ser julgado, para ser desejado, para ser igual sempre foi com a figura das mulheres na pintura. Então, assim, eu não tenho muitas referências da pintura, mas eu gosto muito de ir para esse lugar masculino, porque faz parte da minha pesquisa deslocar esse olhar. Então, eu tenho que pesquisar o olhar masculino, como ele é construído, para eu fazer ele de outra forma. Então, tanto na pornografia quanto na pintura. Então, mas, enfim, e aí, esses interesses... Então, quando eu fiz essa série dos Penetráveis, eu precisava que ela fosse mais figurativa, porque eu precisava que esse corpo desse homem branco tivesse muito claro ali. Aquela bundinha, sugerindo, esperando, tal, num lugar mais passivo. Só que depois, quando eu comecei a me desconstruir no meu próprio gênero, quando eu comecei a me entender como uma pessoa não binária, esses corpos começaram a ficar mais fluidos. Então, eles começaram a ficar mais difíceis de identificar e mais abstratos. Só que aí, às vezes, eu estou fazendo uma coisa agora que eu percebo que faz muito sentido com uma coisa que eu estava fazendo em 2019, por exemplo. E, às vezes, é isso. Então, fica voltando, assim, as coisas... A noção de tempo do trabalho também, eu não penso de um tempo linear, eu penso ali numa coisa um pouco mais complexa do que isso. Então, por exemplo... Não, pode falar. O que eu ia perguntar ainda sobre essa questão de desdobramentos de pesquisa é se você já foi, se você já está lá, ou se pretende ir também para o campo da escultura, porque eu consigo enxergar muito essa construção escultórica aqui na plasticidade que você trabalha, quase que parece um relevo, né? Tem uma relação do espaço, mas de uma plasticidade que não dá conta o 2D, né? Então, assim, bom, pelo menos é o que me provoca. Estou trazendo assim. Eu tenho vontade de fazer muita coisa, mas eu ainda sinto mesmo que eu estou engatinhando na exploração da pintura. Eu sinto que é uma coisa que me demanda 100% da minha energia, do meu tempo, de tudo. Então, eu ainda sinto que eu preciso ter mais estrutura, até estrutura de ateliê mesmo, assim, que só agora eu estou conseguindo ter mais espaço, ter mais acesso a material, porque teve uma época, por exemplo, que eu estava fazendo pintura pequena porque eu não tinha dinheiro para comprar tinta. Sabe, assim, eu não tinha dinheiro para comprar tecido para pintar. Então, eu fazia menor contra a minha vontade, porque eu não tinha outro jeito. Então, só agora, depois do prêmio, que eu estou começando a conseguir vislumbrar uma coisa como eu realmente quero fazer. Então, agora, nesse momento do meu ateliê, eu estou assim, eu vou pintar sem pensar do quanto de tinta eu estou gastando, porque agora eu posso fazer isso, eu sempre sonhei em fazer isso. Então, eu quero saber como que o meu trabalho vai acontecer sem essa escassez de material que eu sempre tive. Então, agora eu estou nesse processo de voltar a fazer trabalhos gigantescos, do jeito que eu gosto de fazer, mas com uma abundância de tinta muito maior, e cada um eu estou fazendo de uma forma. Então, eu pego o tecido, eu preparo eles de formas diferentes, eu uso a tinta de formas diferentes, e agora eu estou começando a fazer cores. Então, eu estou fazendo um azul. Eu estou fazendo um azul gigantesco no ateliê, que é a primeira vez que eu estou saindo dessa paleta marrom. Então, eu estou sempre experimentando nesse lugar, assim. Você começa já direto na tela ou você faz os estudos? Você falou que faz estudos, né? Depende. Em algumas séries, começou na pornografia, então eu ia para portais pornográficos, eu pegava as imagens e eu pegava todos os elementos, os títulos, os comentários, tudo era um elemento para mim, mas eu partia de alguma imagem ali figurativa para fazer. Hoje eu estou fazendo uma coisa mais... Porque chegou um momento também, eu acho que eu fiquei uns 2 anos enfiado no Pornhub e no Xvideos, assim, e chegou uma hora que eu já não estava mais aguentando. Eu falei assim... o Brasino, o jogo da galera. Eu sei, pô. Sim. Então, eu não estava mais aguentando ouvir essa música. Aí eu falei assim, não... todo mundo. E aí eu falo, só que aí chegou uma hora, porque, tipo assim, eu estava ali, dentro daquilo, procurando o que me incomodava. Então, essas narrativas, a forma como o corpo era violentado ali, às vezes tinha muita cena de um estupro coletivo ali, você acha muito disso. Então, eu pegava essas cenas que me incomodavam, mas eu pensava assim, isso é só imagem, eu estou aqui só desenho, mas nunca é. Aí isso começou, depois de muito tempo fazendo isso, começou a me afetar emocionalmente, então eu parei. E eu falei, agora eu vou começar a fazer uma coisa mais... como eu estava muito nesse lugar de começar a abstrair mais o gênero, a minha própria experiência mais fluida e tal...
Hoje eu estou fazendo uma coisa mais espontânea. Então, eu chego e eu começo a fazer alguma coisa na tela com o meu próprio corpo, e aí a coisa vai acontecendo. Você é o seu assistente que ferra. Exatamente. Eu sou o meu assistente que ferra a tela e depois eu sou o pintorzão que vai consertar o erro do assistente. Exatamente. Você faz aquarela? A última pergunta, eu juro. Não, pergunta mais, pode perguntar. Não, eu não faço aquarela. É porque, assim, dá para ver claramente que tem um processo aqui de relações de aguada, né? Sim, sim, é uma tem memória muita até aguada. escorrida Sim, aqui. sim. É horrível falar de pintura vendo foto, gente. Mas... Não, tem muito, mas que também era de uma época que eu não tinha tinta suficiente, eu tinha que diluir ela pra caralho. Que nada. Mas ao mesmo tempo, a escassez é maravilhosa. Eu acho isso que eu já ia falar. Eu não quero romantizar pobreza e escassez, porque nunca. Mas eu senti que esse meu processo de não ter acesso a muita coisa também me ensinou muito que eu tinha que me virar com o pouco que eu tinha. Então, você também cria um repertório muito maior de técnica e de trabalho, enfim. Então, é isso. Hoje em dia, eu estou podendo fazer só uma coisa muito densa, se eu quiser, mas eu estou fazendo aguado, eu estou fazendo ela também. Bom, vou puxar um assunto que tem a ver com a coisa da pornografia. E essa, vamos chamar assim, essa distinção, eventualmente, entre pornografia e erotismo. Né? Sei lá, em 2012, quando a exposição da Nan Goldin foi proibida no iFuturo, proibida não, o iFuturo resolveu, né, depois de ter topado fazer a exposição, negar, a curadora da exposição, na época eu era o curador do Museu de Arte Moderna, me ligou e falou assim: Camila, vamos tentar fazer essa exposição aí no MAM? Vamos. E fizemos a exposição no MAM. E no dia da abertura chegou já, né, um mandato para fechar a exposição, né, de uma pessoa de Minas, né, da tua terra, né, dizendo que aquilo ali era um manifesto de pornografia, que era uma baixaria, que não sei o quê. O iFuturo, no argumento, era que eles tinham um trabalho educativo e que aquele tipo de obra talvez conspurcasse um pouco o trabalho educativo. E aí, no museu, quando foi para o museu, a gente conseguiu um habeas corpus para abrir a exposição, continuar a exposição, e a gente fez um trabalho educativo que era o que significa expor a Nan Goldin, né? E chamamos de psicólogos, teóloga, enfim, artista, advogados, para discutir esse tema. E até porque, né, eu achava, e continuo achando, que o trabalho dela não tem nada a ver com pornografia, né? É uma outra coisa. E também não tem a ver com erotismo o trabalho dela, né? O trabalho dela tem a ver com afeto, né? Afetos não ortodoxos, né? Ou não normatizados, mas afetos. E afetos, crianças, corpos, né? Pais, drogas, enfim, submundo. Que tipo de, né, de relações e de afetividade se produz ali dentro que, de certa maneira, constrange o olhar, né, convencional. E que projetar naquilo pornografia era querer devolver aquilo para afetos convencionais, né? E aí você tenta trazer, né, a pornografia, né, né, tá ali o tempo inteiro voltando a esse tema e, de certa maneira, discutindo o olhar patriarcal, né, sobre a pornografia, como que a pornografia pode ser vista por outros olhares, né? E o erotismo é uma outra coisa, né? E o erotismo sempre esteve relacionado com a arte, sempre esteve relacionado com a transgressão, né? E não é a mesma coisa que pornografia. Se você pudesse, e depois, Márcia também, se quiser falar, né, como que você se coloca aí, né, entre ou combinando pornografia e erotismo e arte? Eu acho que entrar nesse lugar é um lugar que pode também ser conversado para sempre, porque cada teórico vai pensar a pornografia de uma forma, o erotismo de uma forma, que são muitas abordagens diferentes. E isso foi uma coisa que esse jornalista que estava conversando comigo sobre pornografia também me perguntou. Ele falou:
mas você considera que seu trabalho é pornografia, você é contra a pornografia. E, apesar de eu ser crítico à pornografia, eu não sou contra ela. Eu acho que os discursos que são contra a pornografia são discursos conservadores e que eu não compactuo com eles. Eu acho que é muito importante a gente produzir imagens pornográficas. O que é ruim na pornografia, o que é questionável na pornografia hoje é o olhar predominante que é produzido ali, que é um olhar que tem um interesse muito específico em um grupo muito específico, e os outros grupos eles ficam alheios a isso. Eles não conseguem produzir as suas próprias narrativas pornográficas e as suas próprias imagens de prazer e pensar no que lhes dá prazer. Então, quando eu penso na pornografia, eu estou pensando nesse lugar hegemônico. É onde eu quero questionar. Então, nesse lugar dessa produção de imagens pornográficas, porque a gente poderia dizer que a pornografia nada mais é do que uma imagem sexual. Então, eu poderia dizer que, de alguma forma, eu estou fazendo pornografia com a minha pintura. Pode ser que alguém bata uma vendo, as pessoas batem uma vendo qualquer coisa. As pessoas fazem isso e mandam um inbox no Instagram falando que fizeram. Sim. E é isso, as pessoas podem se excitar com qualquer coisa, na verdade. Então, eu não tenho nenhum problema em dizer, por exemplo, que o que eu estou fazendo é pornografia dentro da pintura. Ao mesmo tempo que o erotismo, eu acho que é ainda mais complexo e ainda mais abstrato do que você pensar na pornografia como essa imagem que é produzida, porque aí o erotismo ele está para além da imagem, ele está no sentimento, ele está nas coisas mais abstratas possíveis e mais complexas. Então, eu tenho um interesse de pensar a pornografia num lugar do olhar e de pensar o erótico. Foi o erótico que você perguntou? O erótico num lugar de narrativa, eu acho. Porque sempre me interessa pensar nesses grupos, nos grupos que estão sendo afetados por isso que está sendo produzido dentro da pornografia e como que isso influencia no nosso erótico, que no fim influencia em toda a nossa forma de viver. Então, para mim, quando eu comecei a lidar com isso, com o erótico, de uma forma consciente, e quando eu comecei a entender que a minha experiência sexual não precisava ser uma experiência pornográfica do jeito hegemônico que é a pornografia, foi uma libertação tão grande na minha vida que eu não consigo nem dimensionar. Então, o meu interesse está em propor às pessoas que pensem os seus corpos e os seus prazeres por um lugar mais desconfortável, porque às vezes o confortável ele limita muito a gente. Então, eu estou sempre pensando sobre isso. Eu falei do meu namorado, que eu sou extremamente apaixonado por ele. Ele vai ouvir, ele deve estar em alguma festa. Ele deve estar em alguma festa na França agora, porque ele tem muito fogo no cu e lá agora está mais tarde. Mas eu sei que em algum momento ele vai tentar entender o que eu estou falando aqui. Enfim. E a gente estava conversando ontem, há 2 dias, não sei, a gente estava falando um para o outro o que a gente acha que... O que fez a gente se apaixonar um pelo outro. E ele me falou que uma das coisas que fizeram ele se apaixonar por mim foi a minha pulsão de vida. Ele falou, foi a sua pulsão de vida e o seu desespero para espalhar isso para todas as pessoas no mundo. Porque eu acho que a gente precisa defender o nosso direito ao prazer, o nosso direito à alegria e o nosso direito a uma vida de qualidade sempre. Isso é uma obrigação que a gente tem. Eu sinto que eu, como artista, depois de tudo que eu passei, eu poderia simplesmente ter morrido e ficado morto depois que o abusador fez o que fez comigo. Mas eu falei, não, ninguém vai tirar de mim o meu prazer de estar vivo. E com muita pomba gira atrás, muita Exu me ajudando. Foi sozinho, não. Teve ajuda. Mas, então, eu sinto que, na pornografia, eu tenho interesse de criar outras possibilidades e convidar as pessoas a isso, cria suas próprias imagens pornográficas, cria suas próprias narrativas pornográficas e se retire da sua zona de conforto para se experimentar eroticamente de outras formas, porque isso é muito político. Geralmente é uma coisa que é muito reservada a certos grupos de pessoas e a outros grupos fica muito limitado e a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa defender a nossa alegria, o nosso prazer de viver radicalmente até o último suspiro que a gente dá nessa terra. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Então, o assunto não recorta o meu trabalho, nem um pouco.
Inclusive, como eu te disse antes, assim, os assuntos não são tão o assunto do meu trabalho. Assim, então, é claro que tenho trabalhado a partir do corpo. Costumo dizer que o corpo ele é um território de pesquisa de pintura e que o assunto é a própria pintura. Mas pensando sobre isso, sobre essa liberdade e também sobre a questão política envolvendo o assunto, pornografia, erotismo, e seja o que for, tem a ver com essa liberdade do corpo, né? Então, com certeza está lá. Eu acho que o que eu poderia falar sobre isso é que me interessa muito ser coerente. Então, se eu estou trabalhando com esse corpo específico, dessa cor específica, desse formato específico, eu estou falando de um grupo específico, né? Eu não posso, mesmo não querendo que o assunto seja o que direciona o meu trabalho, eu não posso ser ignorante ao ponto de falar não me interessa, né? Então, nesse sentido, pensando de quem estou falando, vamos colocar a partir de quem estou falando de pintura, eu gosto de tomar decisões e aí extrapolam até o ateliê e o fazer artístico. Aí são decisões de carreira que sejam coerentes. Então, vou dar um exemplo muito concreto. Agora, em dezembro, eu vou para Campos para poder fazer isso que a gente está fazendo aqui numa residência artística que tem lá. E, assim, eu poderia só fazer a conversa mesmo, mas eu estou indo para um lugar que é o mais afastado aqui do centro, que eu morei 10 anos em Cabo Frio, estudava em Macaé. Eu não sei como está agora, que isso já faz 15 anos, 20 talvez. Mas eu sei que o que a gente consegue construir aqui, de sair de casa e vir bater um papo como esse, lá é mais raro. Então, se eu estou me propondo a fazer isso, vamos fazer uma oficina de carvão, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, se eu estou falando de corpos invisibilizados, corpos que não acessam coisas, como que eu não vou me colocar numa posição também de encurtar essas distâncias? Sabe, se eu entrasse numa... Não, eu só tenho 1 hora para oferecer nessa conversa e... Não, aí entendi, assim, eu não acho que a gente possa... Você está falando e está performando, e está pesquisando, e isso está entrando até na sua vida pessoal. Então, é uma coisa que transcende das questões da pintura e vão para o mundo concreto. Você quer que seja real, que seja honesto. Então, da mesma forma, eu não posso estar aqui de uma certa maneira... Eu sempre falo isso. O meu biotipo, a pessoa que eu sou na sociedade, não estaria sentada aqui. Estaria no lugar que todos nós vivemos, invisibilizada. Provavelmente nenhum de nós nem olharia para o rosto dessa mulher. No máximo, quem sabe, ia falar, acabou o papel ali, onde eu posso pegar um papel, sabe? Então, se eu estou falando desta mulher especificamente, colocando essa mulher num paredão vermelho enorme lá na Bienal de São Paulo, eu preciso fazer com que essa mulher ou que os filhos dessa mulher tenham acesso a coisas que eu possa oferecer. Entende? Mesmo não posso fazer muita coisa ainda, mas o que eu puder fazer, assim, as decisões que eu tomo muito pensando nisso. Então, não vou ficar corroborando pela manutenção das mesmas pessoas terem acesso às mesmas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que nesse aspecto, eu sei que não tem nada a ver com erotismo, mas, assim, tem a ver com transcender só o campo da pesquisa, o assunto não pode ser só gatilho, eu concordo com você. É muito pouco, né? É muito pouco. Então, já que a minha pesquisa não está nesse lugar, está muito mais nesse lugar, de trazer luz a esses corpos invisibilizados, que a gente possa fazer alguma coisa para dar luz, não só na pintura, né? Não vou só misturar branco de titânio. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. Oi, boa noite. Já que tem um podcast gravando, eu acho que vale me descrever também. Sou um homem branco, careca, alto. O que eu queria perguntar, assim, mais para a Márcia também, são algumas coisas, né, que eu fui anotando e que também me tocaram no teu trabalho, mas muito a respeito da progressão da tua pintura, né? Que eu tive contato com a tua pintura uns 2, 3 anos atrás e
depois fiquei um tempinho assim, meio off, e fui ter contato de novo agora nessa exposição no mar. E eu vi assim uma outra pessoa, assim, né? Talvez se eu não tivesse visto a plaquinha do lado, eu não fosse nem perceber que era a mesma pintora. E aí eu queria perguntar, como foi isso, assim, pra você? Como é que foi passar? Porque, assim, não sei se dá pra chamar de evolução, né? Quando você olha pra um trabalho antigo e fala, não, sou a melhor pintora agora. Mas eu queria saber um pouco desse teu processo, assim, principalmente na questão da experimentação. Como é que foi de experimentar, qual o caminho que você percorreu pra chegar, Então, passar eu de um acho lugar pro que... outro? Qual o seu nome? Lucas. Lucas. Você falou alto careca. Então, como o Flávia estava falando, eu acho que o 01 lá é você ter ateliê e dinheiro para comprar material. Né? Isso faz a diferença. Né? Mas, para além disso, por isso que eu estava te perguntando tanto como era o processo, tipo assim, se ainda está te dando muito tesão, se vai continuar, não sei o quê. Por quê? Porque o meu processo, eu falo que é meio Tarzan. Eu solto o cipó anterior para ir para o cipó da frente. Às vezes eu até não solto tanto, mas eu vou me permitindo. Eu costumo falar das portas. Assim, estou lá trabalhando a yoga psicológica. Vamos colocar. Tá. E aí, quando eu estou lá, eu estava pensando nesse corpo, num espaço confinado, estava pensando em dureza, estático, tudo parado e tal. E aí eu estou fazendo um trabalho dessa série, 2 trabalhos dessa série. Aí começo a pensar, e se movesse? Porque, óbvio, é a primeira pergunta, né? E se o corpo desce no espaço? Então, eu estou aqui, mas parece que é uma conversa com o processo de fazer a pintura, e aí você só vai respondendo. Então, aí eu vou para a capoeira, eu começo a pensar. A capoeira, ela entra, é uma série que me dá a possibilidade de colocar movimento no que na yoga eu estava falando de força estática, entendeu? Então, assim, eu vou respondendo as perguntas que o próprio processo de pintura vai me fazendo. E é uma coisa, assim, muito honesta. Às vezes demora para a pintura me perguntar alguma coisa e ela fica lá parada na ateliê me olhando para sempre. E aí, do nada, eu falo, acho que eu vou fazer uma velatura, né, Giovana? Então, assim, você também se permitir ouvir, sabe? E isso tudo, gente, isso é um privilégio, cara. De novo, assim, eu sei que é cansativo, mas perceba, eu tinha uma vida antes também. Eu começo a trabalhar no comércio com 22 anos para ganhar R$415 na Riachuelo. E isso aí isso era 2007. Eu não tinha tempo, eu estava na faculdade, eu não tinha tempo nem de comer, praticamente. Minha única refeição era durante o intervalo de trabalho. Então, agora, olha que privilégio que eu estou te falando, que eu tenho tempo de ver a pergunta da pintura. Isso é tão devaneio para o lugar de onde eu vim, sabe? E isso eu preciso aprender a me permitir parar, aprender a me permitir ter tempo, ter o dinheiro para comprar o material, ter um espaço que me permita trabalhar bem. E eu não fui criada para ter esse tipo de privilégio. Então, estou te falando tudo isso para você entender assim. Você falou 3 anos, não foi? Então, eu entro para trabalhar nesse campo de artes visuais depois do meu divórcio, né? Durante o divórcio. Isso é de 2018. Eu entrei para trabalhar com a Forte, que é a galeria que me representa hoje, em 2021. E em 2025 eu estou na Bienal de São Paulo. É uma distância de caminhada de léguas da minha realidade para onde eu estou agora. E 3 anos é a caminhada de 30 para muitas pessoas. Eu costumo dizer que o que aconteceu no meu processo de sair da Praça Seca e de um tiroteio que eu senti o cheiro de pólvora dentro da minha casa, para sentar aqui no Paço Imperial e ficar respondendo perguntas de artes visuais. Isso é surreal, cara. Porque, assim, aí a pessoa fala assim, mas você entrou na faculdade com 19 anos para estudar pintura.
porque a relação candidato-vaga era ótima. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com pintura, não era para eu trabalhar, sabe? Assim, então, assim, eu estou falando tudo isso para você entender por que mudou tanto, como é que você... Por isso, e eu acho que assim, a cereja do bolo cara, você está dando oportunidade para uma pessoa periférica, não branca, mãe de 2 filhas pretas. Eu vou fazer de tudo, meu amor, entendeu? Eu não vou largar essa oportunidade, vai ser no dente. Eu não estou fazendo assim de... Ai, eu sou uma artistinha fofa, meu sonho, viagem... Você entendeu? É uma questão de vida ou morte. Eu estou muito mais nesse lugar, então vai mudar mesmo. E os trabalhos que você viu no mar são da série Capoeira, por isso que eu estou falando dessa série. É uma série que fala de movimento a partir dos golpes da capoeira, né? São 2 trabalhos bem grandões, né, que você viu. E um é um golpe só e o outro já tem até uma construção um pouco mais complexa de um objeto escuro em primeiríssimo plano, e aí tem uma luz que vem do fundo, e essa luz já dá o próximo cipó, que é o cipó do passinho. Então, ali já é um trabalho híbrido entre 2 séries, entendeu? Por isso, talvez fosse também um pouco diferente. Mas eu achava que era importante falar tudo isso, porque, às vezes, a gente... Você estava falando, material é uma coisa tão basal que eu acho que, há 30 anos atrás, como a maioria das pessoas que estavam nesses espaços aqui eram muito mais centro, nem ia entrar essa questão, sabe? Então, eu sempre falo isso, vocês estão abrindo a porteira para povos que não são centro. Então, vocês vão ter respostas que vocês não estavam acostumados a ouvir. Por que seu trabalho evolui? Porque agora eu tenho material. Sabe? É a verdade. A gente vai falar a verdade. Você tem algum problema de falar isso? Não, entendeu? A gente não precisa ficar numa de ficar... Que imagem da família que eu vou resguardar? Que família que eu vou resguardar? Que brasão de família? Do que vocês estão falando? A gente não tem herança, a gente não tem nada. Se parar de vender, acabou. A gente não tem rede de proteção. Você tem rede de proteção? Você entendeu? Assim, é muito diferente. As pessoas dos rolezinhos das artes precisam aprender vão ouvir outras respostas. Não é só devaneios e, sei lá, mudei a erva. Não, sabe? Não é. É bem mais concreto. E boa tarde, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta mais a ver... com nós somos perversos do óleo de linhaça, que eu acho que eu acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo, né, gente? E a relação, acho que você estava falando, Flávio, muito que você falou de você começou a parar de ver a pornografia e ir mais para a pintura e para esses corpos fluidos. Eu queria falar um pouco, que vocês falassem um pouco da relação que vocês têm com a representação icônica da figura e a relação de mostrar os indícios da pintura, né? Que vocês falam de corpo, de presença. E no seu trabalho tem muito disso, assim. Eu vim com os meus alunos na exposição aqui um dia e, tipo, eles bateram um olho, tipo, caralho, mó surubão foda, não sei o quê. Mas, tipo... Não, E quando a gente passou da Sagrada, eu lembro que a gente falou bastante disso, assim, de como representar e tal. E aí você agora está se afastando dessa origem da imagem, mas talvez com o lastro que você tem na sua carreira, né, tenha essa presença, né, e nesses indícios, esses corpos, eles aparecem quase como fantasmas, né, e a última exposição que eu vi sua, assim, ver mesmo o trabalhão seu, foi aquela na Pivô, que é fenomenal, né, trabalho. Né, foi aí, eu acho que ali também, né, aquela coisa das multidões, né, vermelhas que vão desaparecendo, os corpos, eu não sei, eu queria... Vocês falaram muito de corpo, né? Eu fiquei pensando nessa relação do corpo que desaparece enquanto figura e aparece enquanto indício, né? O gesto, né? A presença do corpo está muito mais no gesto. Não sei. Eu acho que você está certíssimo. É isso mesmo. Não, mas aí, como vocês observam isso? Sobre o corpo não estar aparecendo? Essa mudança, né? Que você se afastou da referência imagética e vai para a referência que acontece. Né? Sim. Ali do ateliê, sim. Mas que produz o fantasma dessa imagem. Sim, sim. Porque aí começou a ser mais... Para mim é muito importante mesmo que eu encontre... Apesar de que o trabalho, que eu imagino que você também sinta isso, o trabalho de pintura não é o tempo inteiro prazeroso, ele às vezes é muito cansativo, ele é muito desgastante. Ele... Sim, exatamente. Estou mentindo? Sim, não, super, é isso, assim. Mas eu sempre tenho
esse lugar de pensar essa presença como uma ação, mas que seja uma ação que está me trazendo um sentimento prazeroso. E eu estava conversando com a Ana Avelar sobre isso, ela me mandou um texto sobre mulheres que fazem abstração erótica e que pensa muito sobre isso, sobre como você pensa o erótico, a experiência erótica de uma forma que você não está trazendo o figurativo. E é isso, eu acho que eu tenho um interesse muito grande nesse lugar, porque como eu trato muito da abstração, eu acho que a abstração é uma ferramenta muito interessante para pensar o erótico, porque o erótico não é uma coisa figurativa para a gente. Ele é uma coisa completamente turva, é uma coisa que a gente não entende muito bem, é uma coisa que está mudando o tempo todo. Então, eu acho que a abstração em si ela já pode ser muito erótica, independente da sua vontade de estar fazendo aquilo ou não, da sua... me fugiu a palavra... intenção, que aquilo seja erótico. A abstração já é erótica de qualquer forma, porque ela te permite uma abertura para lidar com aquilo do jeito que você quiser lidar. Então, por exemplo, tinha muitas vezes, num período da minha pesquisa, que eu estava fazendo corpos de mulheres penetrando homens, mas você não conseguia ver aquilo de jeito nenhum de primeiro. Se você ficar vendo muito, você enxerga, mas só um monte de linha e borrão e mancha. Só que só da pessoa imaginar isso, às vezes é muito abstrato, mas eu sugiro no título alguma coisa. Para mim, só de a pessoa imaginar e procurar isso, ela já está fazendo o trabalho figurativo que eu não fiz. Ela está procurando ali, ela já está imaginando aquilo na cabeça dela, já está procurando alguma coisa, e isso para mim já é suficiente. Então, eu não sinto que eu preciso fazer o corpo figurativo o tempo inteiro para falar do corpo. Porque ele está acontecendo ali de várias formas. Como eu falei, para mim ele está acontecendo quando eu estou respirando e me enraizando no lugar para fazer. Ele também acontece nas ações que eu estou fazendo nas minhas relações íntimas, que não aparecem ali, mas aparecem. Porque eu achei muito interessante que você falou que o que a gente tem no fim é o resultado da pintura, que é isso que vocês vão ver ali na sala, que está exposto. Mas para eu ter chegado ali, eu tenho que fazer tantas coisas que as pessoas não veem. Eu nunca teria chegado numa pintura que vocês estão vendo minha se eu não tivesse comido uns caras ali, entendeu? É o bastidores, né? Então eu sinto muito que a pintura tem muito a ver com várias coisas que não são vistas. E aí, se é abstrato ou não, se é figurativo ou não, enfim, é uma coisa que a gente podia conversar também para sempre, porque é tão complexo, né? Eu acho que tem tudo a ver, isso que você está falando, duas coisas. Primeiro, toda pintura tem um monte de pintura para dentro que ninguém nunca vai ver. Uhum. São as camadas. Sim. Então, quantas pinturas eram maravilhosas na sexta camada e depois você ferrou tudo? É mentira? Super, sim, super. Entendeu? Então, primeiro é isso. Segundo, complementando o que você está falando, eu concordo. E eu penso muito no lugar do meio. Todo mundo aqui tem uma memória imagética, seja ela do campo das artes visuais ou de qualquer imagem que você vê, desde que abre o olho, né? E aí eu acho legal que a gente vá até a metade e vocês veem a outra metade. Então, por exemplo, de uma maneira bem idiota, se eu fizer uma bola marrom e colocar um braço, você já sabe que é pessoa, não importa, porque você entende se tem braço, sabe, é algo. Então, eu gosto muito de usar pé, mão e cabeça. E o restante você que inventa. Entendeu? Então, eu gosto dos membros. Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa utilitária, estou falando de uma pessoa que precisa de mão para trabalhar. Então, por isso, tem um motivo. Nunca nada de graça. Eu lembro que eu fazia muita mão, eu fazia um monte de mancha e várias mãos. Aí um amigo meu falou assim, você está fazendo muita mão, amiga. Você precisa dar uma segurada nessas mãos. Mas aí eu percebi que realmente, assim, eu levei... eu considerei, assim. Aí eu comecei a fazer menos mão, porque realmente a mão, um negócio que no meu trabalho estava assim o tempo inteiro, várias mãos, mas eu comecei a diminuir um pouco, assim. Mais alguém? Uma pequena observação ali em relação ao trabalho da Márcia. Faz um ano, mais ou menos, eu tive no teu ateliê, ou faz mais? Eu acho que, talvez menos. Acho que foi em janeiro desse ano. Já foi esse ano, né? Mas é interessante porque no ateliê, que é uma zona. Que é uma ocupação, né? É uma ocupação. Tem muitas massas ali dentro, né? E não... Eu acho que o que você está colocando na linha do tempo... Tem lá. Tá tudo, mas está tudo ao mesmo tempo. Está tudo ao mesmo tempo. Tem aquele trabalho que tu não manda para a galeria, que você
você guarda ali no cantinho e tal, fica os índices. O índice do tempo sempre vai estar com o artista, né? Assim, claro. Mas faz parte, né? É evolução. Tem palavras que a gente está com medo hoje em dia, mas que são palavras muito objetivas. Evolução é uma delas, assim. Porque denota que parece que você está andando para frente. Antes estava ruim, agora está bom, né? Mas é para frente que você anda mesmo, gente. É processo, é pesquisa e é isso. Mas assim, eu acho que todas essas coisas que eu falei, das violências, de onde eu estou inserida e tal, também está lá. A gente não pode calar isso, sabe? Porque provavelmente não estaria com essa junção da yoga com o trabalho super figurativão, com caquinho de... Se eu não tivesse tendo condições agora de ter mais tempo. Então, eu acho que tudo isso ao mesmo tempo é o caldeirão da bruxa, sabe? Não dá para... Somos pessoas, a gente não é só artista. Então, tudo influencia. Eu, pelo menos, meu processo é esse. Eu não sou uma entidade que vou lá e aí não sou mais mãe, não peguei trânsito. Não, toda essa confusão tá lá. Você viu. Bom, agradecer. Eu sou baiano, eu sou Denil Santana. Eu sempre quis ganhar o prêmio e acho que eu sempre quis ganhar o prêmio, mas assim, eu acho que eu trabalhei demais e virei indicador, então eu vim agradecer também em nome das meninas, da Yasmin, da Eliara, que eu consegui, das três, inclusive a Lenise Xisto, vencer as duas, né, online. Agradecer mesmo e dizer que estou muito feliz. E essa coisa de centralizar também é importantíssimo, sabe? O lance dos indicadores, tanto com os artistas novos. E o prazer de estar aqui sabe? A cidade é linda, é isso. Só dizer obrigado e Deus abençoe. Obrigado, Denilson. O Denilson é da Bienal do Sertão. E acho que é importante fazer a referência, porque é um super trabalho. Então, obrigado a vocês duas e a todos que estão aqui, todos. Obrigado.